Olá, começa agora mais um programa Destaques e pela primeira vez na história do município, Fortaleza inaugurou um museu orgânico, espaço de valorização da memória da cidade. O SESC e o Serviço Social do Comércio foi quem promoveu a ação na Barra do Ceará. O repórter Lucas Albano foi lá conferir. Por incrível que pareça, quando rio e mar se cruzam, a exuberante paisagem da Barra do Ceará sai de cena para os encontros que a vida proporciona. Do mais simples bate-bola ao intenso fluxo no restaurante do Seu Alberto, às margens do rio Ceará. O comerciante é filho da Barra, está por aqui há 60 anos, acompanhou o desenvolvimento do bairro e agora enxerga a mudança no próprio estabelecimento. O museu é sempre um ambiente de muita cultura, né? De memórias, né? Esse museu, a proposta é isso. Então, eu acredito que a cidade vai passar a vir mais a Barra do Ceará, em função de conhecer o primeiro museu orgânico de Fortaleza, né? Uma proposta que tem uma gastronomia, né? Tem a tradição na peixada. Então eu acho que é um atrativo muito grande para um bairro, né? O primeiro bairro de Fortaleza, e precisava desses momentos. Nós estamos inaugurando hoje um ambiente de cultura, tá certo? Então é um marco. Eu acredito que isso, a história da Barra era uma, daqui para frente será contada de uma outra forma, né? É um ambiente que a gente inaugura, né? Que a gente via que a Barra do Ceará, infelizmente, trazia assim, uma boa fama, né? Mas é um bairro tão rico, de tantas histórias, de tanta gente boa, né? De famílias boas, famílias que têm história. Por acaso eu fui escolhido, né? Estou completando 60 anos de Barra do Ceará, 64 anos de idade, desse momento, né? Um pouquinho das histórias, da travessia, o primeiro barco que colocou aqui de motor foi nós. A escolha pelo estabelecimento foi baseada na valorização da gastronomia local, que é própria do restaurante. A inauguração do primeiro museu orgânico de Fortaleza, recheada de convidados, expande os horizontes da cultura e começa a valorizar por aqui traços como memória, afeto e resistência. São pessoas resilientes, são pessoas que sempre lutaram para poder preservar esse ponto maravilhoso, esse local de encontro. Quando se senta à mesa é onde nós fazemos bons negócios, boas amizades, tocamos prosas e, além disso, nós podemos ter uma vista maravilhosa e saborear uma culinária única do estado do Ceará e que preserva nossas raízes. Então, ter esse museu orgânico aqui, além de um ponto de memória para todos nós, é um ponto de memória de fortalecer a nossa cultura local. A Barra do Ceará é o bairro mais antigo de Fortaleza. Foi a partir daqui que a cidade se desenvolveu. Prestes a completar 420 anos de história, a região passa por mudanças, da infraestrutura ao comércio, mas ainda mantém uma das características mais importantes, a beleza natural, que virou marca para o turismo do bairro. O Seu Alberto aposta nesse potencial. Ele acredita que depois da nomeação, o restaurante vai conseguir ampliar o quadro de funcionários. Para ele, que já viu inclusive o restaurante ser derrubado pela maré, a renovação é de grande valia, mas nada se compara à satisfação de um trabalho bem feito. O comércio é assim, eu não trabalho com comércio só na função do lucro. Nós trabalhamos a satisfação do cliente. A satisfação do cliente, claro que a gente precisa do lucro, mas a satisfação do cliente é uma energia tão positiva que eu, às vezes, queria até dispensar a conta do cara que chega e diz: pá, sua peixada estava excelente, né? Mas, infelizmente, eu não posso dispensar essa conta. Mas um elogio desse, né, é gratificante para a gente que está no comércio há 60 anos. E o final de semana foi de muita chuva em diversas cidades do interior do estado, que se estenderam até nessa segunda-feira passada aqui na capital cearense. Com a chuva, muitos consumidores estão relatando a falta de energia e diversos transtornos que isso pode acabar acarretando. E como consumidor, você sabe os seus direitos nesses casos? Para tirar dúvidas
e muitas outras conversas aqui, eu converso com a advogada Juliana Martins, representante da Associação Cearense de Defesa do Consumidor. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Juliana, falando sobre isso daí, a gente viu recentemente, né, no período do carnaval, muita chuva, muita gente ficou sem energia, alguns bairros afetados, enfim, né, comércios tiveram suas perdas. Nesse sentido, como consumidores de energia, no caso, né, é uma relação de consumo, né? Com certeza. O que isso quer acarretar? Quais são os direitos desse consumidor nesse sentido? Bem, devido a essa constante queda de energia, né, pode acontecer de alguns equipamentos eletrônicos serem danificados. Então, nesse momento, é muito importante que o consumidor anote o dia, a hora e entre imediatamente em contato com a concessionária de energia. Ele pode entrar em contato. Tem duas formas. O procedimento mais simples é fazer esse contato nos primeiros 90 dias, que aí o procedimento vai ser bem mais simplificado. A concessionária vai ter um prazo aí de 15 dias para dar um retorno. Se for em um prazo superior a 90 dias, a concessionária vai ter 30 dias para dar o retorno para o consumidor. E nesse caso, por exemplo, né, a pessoa ela viu aquela oscilação de energia, ela anotou, tem que ser a hora exata de quando faltou, como é que é essa recomendação? É uma média, né? É uma média. Sim, a hora exata vai ser um pouco difícil, pode acontecer da pessoa às vezes não estar em casa, mas assim que ela verificar que o equipamento foi danificado, que teve uma queda de energia, entre em contato com a Enel via telefone ou via e-mail, anota o número de protocolo para ter todo esse registro, informa qual foi o equipamento, a marca, o modelo, e aí a concessionária vai também dizer qual é o procedimento administrativo que ela precisa para poder fazer o ressarcimento ou não daquele equipamento. E nesse caso, assim, como é que a pessoa ela pode se precaver disso? Ela tira foto, ela faz registros de mensagens, para poder também essa garantia que foi entrada em contato com a empresa? Sim, pode ser, sim, fotos mostrando que o equipamento não está funcionando mais, né? E se ela tiver também disponibilidade, ela pode chamar um técnico para já fazer algum laudo, né? Ou se for uma coisa, por exemplo, uma geladeira, que é um equipamento essencial, que você não pode esperar tantos dias, se for a depender da disponibilidade financeira de cada um, né? Ou compra logo outro, ou faz o conserto, e sempre guardar todos os documentos, né? Nota fiscal, a nota de serviço, que foi feito o serviço. E é importante também, se for o caso de reparo, guardar as peças danificadas, pois a concessionária ela pode pedir que essas peças sejam apresentadas. E também um laudozinho, tudo bonitinho, para deixar o consumidor assegurado de que realmente houve o dano, tem um laudo constatando o dano e que houve o conserto. E ele passar todas essas informações para a concessionária. Vocês têm recebido reclamações nesse sentido, de pessoas que tiveram essa situação? Tem acontecido bastante e às vezes a concessionária demora um pouquinho para responder, mas os procedimentos eles têm caminhado. E aí, nesse sentido, quando demora muito, né? Entre em contato com o advogado, com vocês, como é que é feito esse contato? Se esses prazos não forem cumpridos pela concessionária, é sim interessante buscar um advogado de sua confiança para requerer judicialmente os seus direitos. A gente viu o comércio, né? Muitos comércios foram afetados, né? O estoque perdidos, né? E aí um prejuízo assim sem tamanho, né? Pessoas não foram trabalhar, enfim, mexe com tudo. Nesse sentido, voltado para quem tem comércio, o que é necessário ser feito? Para quem tem comércio? O mesmo procedimento? É o mesmo procedimento, não vai mudar o procedimento, né? É interessante tentar fazer um levantamento o máximo possível de quais foram os danos suportados em decorrência dessa queda de energia. Se tiveram muitos alimentos, né, que foram perecíveis, que se estragaram pela falta de energia da refrigeração, por exemplo, é interessante fazer os registros fotográficos, um relatório dos alimentos, né, que foram estragados, para poder estar passando essa informação mais completa possível para a concessionária, para ela ter uma dimensão do prejuízo que ocasionou a queda de energia. Até, né? As perdas do dia, né? Porque o comércio podia estar funcionando naquele horário com o pessoal que foi contratado para aquilo, né? Exatamente. Até isso influencia, né? Que a gente chama aquela história de lucro cessante, o que ele deixou de ganhar, né, com a queda, com a não funcionalidade da sua empresa, da sua loja, né? Juliana, nesse sentido também, vocês recebem denúncias e entram em contato com pessoas que têm sido lesadas na questão de relação de consumo, não somente de energia, mas também de outros sistemas, outros serviços que são realizados? Sim, muitas vezes a associação ela tem conseguido um espaço muito bom, né? E a gente recebe sim contato, a gente tenta dar orientação. E se for o caso de judicializar, a gente recomenda um advogado de confiança, para não ter nenhum prejuízo. Nesse momento agora de redes sociais, né, que as pessoas já estão se interessando mais, você identifica que as pessoas estão mais cientes dos seus direitos? Existe isso, sim? Eu acho que
a facilidade do acesso à informação que nós temos hoje, que é na palma da nossa mão, o celular, né? Isso deixa assim, eu entendo sim vejo que os consumidores estão cada vez mais conscientes, mais interessados, buscando cada vez mais os seus direitos, e eu entendo que isso é uma evolução muito importante para a sociedade. Com relação aos serviços que são prestados, né? Quais são um ranking de reclamações aí? Tem telefonia, tem plano de saúde, serviço de energia, o que mais dá dor de cabeça para o consumidor? Acho que plano de saúde, porque muitas vezes quando a pessoa precisa, ela está numa situação de saúde mais delicada, né? E acontece muitas vezes muitas negativas, mudança de planos, juros, mudança de valores, então acho que o plano de saúde é um ponto mais sensível, porque mexe diretamente com a saúde do consumidor, né? Ele está precisando, numa situação de emergência, e às vezes encontra aí alguns empecilhos para ter o atendimento que precisa. E as empresas, elas estão cientes de que elas têm que prestar um serviço que está no contrato, né, que não se foge daquilo? É uma luta constante, É por isso que é tão importante os consumidores, de maneira geral, seja da parte de energia, plano de saúde, buscarem os seus direitos, não deixar passar. Porque, infelizmente, ainda encontramos, sim, alguns embates para conseguir cumprir os contratos. Então, nesse caso de período de chuva agora, ficar atento, né? Se teve uma oscilação, já anotar ali, observar direitinho, ver se tem algum equipamento que deu problema. Exatamente. Tá, ficar bem atento, perceber que a energia caiu, quando voltar, ver se os equipamentos estão funcionando, porque muitos deles a gente não tira da tomada, né? São equipamentos, uma geladeira, uma televisão, você não vai sair desligando tudo, né? Mas se observou que a energia caiu, o que der para tirar da tomada, tira, mas quando a energia voltar, observa se está tudo bem, se está funcionando, e se não tiver, anota tudo e entra em contato imediatamente com a concessionária. E nessas relações de consumo, já ampliando um pouquinho, né, com as vendas online, né, a gente vê muita gente comprando online, né, o phygital, né, que agora é o digital, e o físico se entrelaçaram. O que diz respeito ao direito do consumidor nesse sentido, né? Quando você faz uma compra online, às vezes você não recebe, ou tem até os memes que acontecem, né? Você compra de um jeito, expectativa e realidade, aparece completamente diferente. Quais são os direitos que essa consumidora tem para poder garantir que aquela compra tá ok, vai chegar em casa? Bem, o primeiro passo, a depender do caso, se for um caso de atraso de entrega, entrar em contato com a loja imediatamente, saber, olha, eu comprei o produto tal, ainda não chegou, e vai depender muito da pessoa, se ela está disposta a esperar, se ela não está disposta a esperar, ou aí fica a escolha do consumidor, se ele quer receber esse produto mesmo, se ele não quer mais, se ele vai pedir logo o reembolso. E também a questão do direito de arrependimento, né? É muito importante deixar claro que o direito de arrependimento é somente para compras online. Quando você vai na loja, você tem acesso àquele produto, você olha o produto, você testa, você experimenta, realmente não tem esse direito de arrependimento de 7 dias. O direito de arrependimento de 7 dias é somente para compras online. É muito importante deixar isso claro, que as pessoas costumam confundir isso. Então, assim, a partir do momento que o fornecedor deixou de cumprir o prazo de entrega, ou se o produto veio diferente do que você pediu, ou se a oferta não foi cumprida, fica a cargo do consumidor decidir se ele vai aceitar essas falhas na prestação de serviço, ou se ele vai pedir o reembolso, uma substituição de produto, ou se ele vai querer mesmo desistir da compra. A gente já viu, assim, em lojas do centro, por exemplo, aquelas dos importados, né? Que muita gente vai pelo preço, pela compra do preço, aquela coisa, às vezes nem precisa, vai lá e compra, né? E às vezes diz assim, olha, não testamos aqui. Isso não pode acontecer, né? Ou pode acontecer? O ideal é que se teste na loja, principalmente produtos elétricos, né? Mas se você levou para casa e já apresentou algum defeito logo em seguida também, tem ali aquele prazo de 30, a depender do produto, de 30 a de 90 dias para reclamar do defeito que o produto apresentou. E com relação à forma de pagamento, a gente já viu também, tem alguns locais que dizem assim, não aceitamos dinheiro, aceitamos Pix ou cartão, né? Esse estabelecimento pode acontecer? Você pode fazer isso? Pode, desde que que essa informação esteja clara ao consumidor. Aquela história do combinado não sai caro, né? O que for informado com clareza e que o consumidor esteja ciente, pode ser feito sim. Obviamente, algumas práticas são abusivas, mas essa do pagamento, ela é permitida sim. E aí o dinheiro do posto de gasolina, por exemplo, né? Que o débito é um valor, o crédito é outro, isso pode acontecer. Já foi liberado, né? Inclusive, já. Né? É a mesma questão da informação, que é um princípio muito importante no direito do consumidor, que é o princípio da informação clara e ostensiva. Então, se você vai ter uma forma de pagamento diferente, vai exigir um pagamento diferente,
Se você comprar a gasolina, for de débito ou crédito, pode ter sim essa diferenciação sem nenhum problema. Agora tem que ser avisado, tipo, naquela bomba ali é débito, aquela é crédito, não ele ser enganado, né? O consumidor ser enganado dessa forma. Informação clara e objetiva, mais simples possível para o consumidor entender como ele vai adquirir aquele produto. E no caso de do consumidor se sentir lesado por alguma situação de consumo, né? Quais são os primeiros passos que ele deve prosseguir? É logo contratar um advogado, aí não der compra, o que ele deve fazer? Bem, fica muito a critério. Os órgãos de defesa do consumidor administrativo são excelentes, PROCON e DECOM, você pode ir lá, assim, já estou na dúvida, não sei se eu tenho direito, pode ir lá buscar informação. Também a internet também é muito acessível, tem informação muito boa. E se você tiver um advogado de sua confiança, também é interessante. Doutor, aconteceu isso, eu estou na dúvida se eu tenho direito ou não, como é que funciona? Me explica aqui. E aí você vai ter um respaldo maior de como se prevenir para saber se você vai ou não ingressar judicialmente ou mesmo tentar resolver administrativamente diretamente com o fornecedor. Juliana, e com relação à SEDECOM, né? Fala um pouquinho para quem está assistindo um pouco do trabalho de vocês, da associação, como é que vocês atuam aqui no estado. Bem, a SEDECOM começou em 2021, né? Somos um grupo de mais de 40 advogados que atuam diretamente, voluntariamente na defesa do consumidor. Fazemos congressos, fazemos palestras em universidades. Inclusive, não é um grupo apenas para advogados, empresários também são muito bem-vindos na nossa associação, estudantes de direito também, para a gente estar sempre fomentando o estudo do direito do consumidor e a sua boa aplicabilidade na sociedade, para que os consumidores tenham cada vez mais consciência, que os fornecedores também tenham boas práticas para atender bem os consumidores, fidelizar aquele cliente. Então, o objetivo da nossa associação é disseminar o conhecimento, né, dos direitos dos consumidores e também das boas práticas dos fornecedores. E os consumidores estão antenados, né? Nas redes sociais eles não deixam passar nada, né? E o nosso Instagram tem informação direto, sempre a informação atualizada, é um Instagram que está crescendo cada vez mais. Sigam lá, a SEDECOM, né? E com certeza vocês vão ter muita informação boa por lá. Obrigada mais uma vez, Juliana. Eu que agradeço. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. E vai acontecer agora, em março, a Intermodal South America entre os dias 5 e 7 em São Paulo. E para falar mais sobre a importância desse evento para as empresas cearenses, eu converso com Carlos Alberto Nunes, líder do Fórum Logística da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM. Obrigada pela sua presença, Carlos. Obrigado, Elaine. Aqui também estou como gerente comercial da TCE e também diretor da Câmara Brasil-Portugal na área de logística, né? Então, tanto a TCE como seus acionistas, a Termaco e a Tomé, participam do evento desde o início, né? Nós temos um histórico de ter participado de todas as edições da Intermodal. A Intermodal, para nós, é um momento de buscar novos conhecimentos, reciclar os conhecimentos que a gente tem, fazer o network e expor para o mercado, tanto nacional e internacional, as possibilidades de logística através do complexo do PECEM, né? Novos produtos, novos projetos operacionais de logística integrada, tanto no embarque como descarga. E na TCE também vocês vão estar representando também no stand, não é isso? Como é que está essa expectativa aí dessa mais um para carimbar, né? Mais um evento para carimbar. Exatamente, nós estamos com stand, né? Juntamente com o nosso acionista, Termaco e Tomé, né? Ao lado do complexo do PECEM, e esse ano nós estamos dando um apoio aos nossos associados da ICIP, né? Então, existem vários associados da ICIP que também são expositores e também vão visitar e vão ter o stand do Complexo do PECEM, da TCE e de outros associados como apoio, né, para os cearenses que estarão participando, fazendo negócio na Intermodal 2024. Pois é, um evento como esse, assim, para o estado do Ceará, né? Qual a importância desse encontro, desse network, né? Como é que esses contatos ficam mais próximos, né? Isso? É muito importante para o estado do Ceará estar participando da Intermodal, que existe muitos negócios e muito network e novos conhecimentos, né? No caso,
nós aqui da Câmara Brasil-Portugal, no caso da Transnordestina, existe uma parceria de financiadores portugueses, onde também vai ter o stand dos portos portugueses, né? A gente também, como um grande exportador de aço e importador de produto siderúrgico, né? Também vai ter todo esse network com os armadores, né, chineses que têm um serviço regular aqui da China, nas movimentações de eólicos que a gente faz tanto na exportação como na importação, e estamos fazendo um projeto vencedor de cabotagem de eólico do Ceará para o Rio Grande do Sul, onde a gente está utilizando uma balsa oceânica, já estamos na 5ª operação com sucesso, né? Então isso vai abrir a possibilidade de a gente tirar uma parte dos materiais eólicos das estradas para ir na cabotagem, né, com um fluxo melhor de sustentável aí, com utilizar mais a nossa 8.500 quilômetros de costa aí com a nossa cabotagem oceânica. Pois é, e aí facilitaria também nesse sentido a questão de tempo, como é que isso se resume na otimização desses processos? No caso, existe, o tempo é relativo ao projeto. Então, a gente tem como encaixar na cabotagem o tempo ideal para o cliente, né? Então, ele adotou esse modal por ele ter uma capacidade de um maior tempo de receber sua mercadoria. Mas existe também opções aí de armadores liners, né, que tem uma velocidade maior. É importante a gente fomentar a cabotagem de carga geral com outras cargas, além dos eólicos, outras cargas, geradores, coisas que a gente consiga tirar essa grande quantidade de produtos que rodam mais de 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, né? A gente precisa levar essa movimentação para os oceanos para fazer a intermodalidade, né? Navio e rodoviário sempre estará presente, né? Então, essa aqui é uma dos assuntos que vai ser discutido nessa Intermodal 2024, né? E a gente vai trazer novidades aí nessa questão de possibilidades no Complexo do Pecém de fazer logísticas tanto na questão de fertilizante, como embarques de soja, farelo e milho, através do Porto Pecém de forma imediata, antecipando a movimentação que será realizada pela Transnordestina em 2027, 2028, como anunciado. Carlos, falando sobre, já aproveitando que você está aqui, que a gente já conversa muito sobre o Porto do Pecém, né? Enfim, tudo que está acontecendo aqui no estado do Ceará também, como é que foi a avaliação de 2023 no quesito de movimentação e de logística também, né, como um todo? O Porto do Pecém atende uma Interlândia muito grande, né? Bem acima do que é padrão, né? A Interlândia nossa, a gente trabalha normalmente 500, 600 quilômetros. Hoje a gente consegue alcançar cargas até 1.000 quilômetros. A gente, esse ano, a ArcelorMittal, um trabalho muito técnico na fabricação, conseguiu chegar a 2.940.000, batendo na trave aí dos 3 milhões, que é a capacidade nominal da unidade, né? A ArcelorMittal vem aí trazendo muita novidade na questão de fabricação, anunciando aí pontos muito importantes aí em apoio ao hub do hidrogênio, né? Então, a gente vê aí que o ano passado foi atendido aí essa produtividade, e nós vemos com uma produção em vários segmentos aumentou bastante, né? A questão dos siderúrgicos de importação, na movimentação de contêineres aí, de cabotagem em longo curso. O Porto do Pecém vem crescendo, sempre em trazer também novidades aí de novos negócios. Eu tinha comentado antes aí no Esquenta que esse ano já fizemos 5 navios de exportação de minério de ferro, tem outras cargas aí com modelo operacional validado pelo ANTAC, premiado em 2019,
com embarques de granéis com um teor de totalmente muito limpo, né? A gente usa baskets para fazer embarque sem tocar a mercadoria com o costado do navio, direto para o navio, sem colocar em risco a mão de obra envolvida, mais equipamento, né? Então, a gente está atingindo altas produtividades nessa movimentação, que é uma tendência do Estado do Ceará movimentar granéis através do Porto Pecém na questão do embarque. Já é muito forte na descarga, mas agora o embarque também está sendo um destaque aí, tanto nas placas como no granel. E, Carlos, como é que está a questão do hidrogênio verde aqui no estado, essa expectativa para 2024, tanto logística, né, como um todo, digamos assim? Como é que tem se mostrado esse tema hidrogênio verde, sobretudo lá no complexo do Pecém? O estado do Ceará, liderado aí pelo governo e o complexo do Pecém, tanto o Emano como o Figueiredo, todos que estão envolvidos, e a academia, os empresários estão muito atentos a aproveitar essa grande oportunidade que o estado do Ceará terá, né, e se preparando para esse novo hub de energias, né? Realmente foi anunciado aí pela ArcelorMittal a intenção, né, de promover a parceria e trabalhar com esse tipo de energia para a produção do aço verde. Existem também outros investidores que já estão bem avançados, e nós do Complexo do Pecém estamos sempre nos atualizando nos equipamentos e nos planos de negócio para os embarques de forma granel, e também equipamentos com maior capacidade para movimentar essas cargas que vão vir, tanto do hidrogênio verde, como também na indústria offshore, né? na questão da produção offshore, que será de fundamental importância para o hidrogênio verde. E aí, no caso da ATECER também e da Câmara, quais são essas novidades agora desse ano de 2024? Porque o ano começou agora, né? Depois do Carnaval é que tudo começa de fato, né? Nós da Câmara Brasil-Portugal, né, a gente vem estudando aí a aumentar o fluxo de negócios entre o Ceará e a Península Ibérica através de Portugal. O ano passado, o armador MSC criou um serviço direto entre o Ceará e Portugal. Portugal também tem iniciativas na questão do hidrogênio verde, é parceiro da Transnordestina para a entrada de grãos, farelo e milho para atender tanto Portugal como a Península Ibérica, sabendo que até então os grandes fornecedores eram Ucrânia e Rússia, né? Então isso vai abrir uma janela de oportunidade muito grande aí para o Ceará e para atender aí esse mercado aí da Europa. E também outras movimentações também de hidrogênio verde. Logicamente, hoje o estado do Ceará tem um convênio com o Porto de Rotterdam, mas sendo um hub, a tendência natural é atender também outros portos aí, principalmente da Europa. E além da Intermodal agora, quais são as programações desse ano? Eu sei que a gente sempre conversa também sobre a Expolog, né? O ano passa tão rápido, daqui a pouco a gente está conversando de novo sobre ele, né? Nós também vamos estar lá falando sobre a Expolog, né? Que é a maior feira de logística do Norte e Nordeste, também com a presença da Câmara Brasil-Portugal, da Prática Evento e do FETranslog, né? Então, e o Setcarse. Então, a gente também vai estar conversando, vamos estar lá com a Enid, né, na abertura, conversando sobre a Expolog. Esse ano também nós estamos programados a participar da ABM Week, né? Que é a feira da Associação Brasileira de Metalurgia, e também do Congresso Aço Brasil. Pela relevância hoje do estado do Ceará, no Nordeste, de ter uma siderúrgica integrada, a gente vem participando de forma regular, estando mais próximo da indústria, né, metalúrgica, tanto no sentido de exportação, como no sentido de importação, sendo um hub hoje
de mercadorias oriundas de outros países para distribuir para o Norte e Nordeste. Tá joia, Carlos. Muito obrigada pelas informações e até uma próxima oportunidade. Só aproveitando para convidar todos Fique à vontade. a Intermodal 2024, no São Paulo Expo, de 5 a 7 de março de 2024. A TCE Terminais e os seus acionistas Termaco e Tomé esperam todos lá no evento para a gente conversar e desenvolver novos projetos para o estado do Ceará e para atender aí as expectativas e convida um excelente evento e inúmeras possibilidades de um network aí nessa área de logística e infraestrutura. Tá joia. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, Elaine. Obrigada. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E a procura de escolas por metodologias voltadas para a educação socioemocional cresceu cerca de 316% no ano passado. O levantamento realizado pela Educa EdTech, com foco em soluções para o ensino de competências socioemocionais em crianças e jovens no Brasil, mostra que essa ação no campo da pedagogia contribuiu para o desenvolvimento da personalidade. E sobre esse assunto eu conversei com Daniel Raviolo, professor e sociólogo. Confira. Professor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Elaine, essa oportunidade de falar com os espectadores, o pessoal que está aqui acompanhando a TV Otimista. Professor, falando sobre essa importância da educação emocional, né? A gente está aí numa era de tudo muito rápido, né? Às vezes você não consegue olhar para o outro, olhar para si. As escolas têm procurado mesmo esse momento, né? De se reconectar, de olhar para o outro também. Como é que tem sido isso daí? Bom, eu acho que há uma confluência de dois movimentos. O primeiro é que, crescentemente, né, na educação, a gente está vendo aumentar a consciência de que o cognitivo não basta, né? E que é necessário trabalharmos também o desenvolvimento da personalidade, o que é uma missão básica da educação, mas que a pressão pelos testes, né, as provas, o PISA e tal, por momentos faz se esquecer. Então, há uma conscientização da importância de que trabalhar o desenvolvimento da personalidade da criança é tão importante quanto o cognitivo. E, por outro lado, todo mundo saiu mal da pandemia, né? O momento da pandemia, sobretudo a saída da pandemia, foi um momento de tomada de consciências de que o emocional podia ser trabalhado, estava muito abalado, né? E que precisava ser trabalhado. Então, essa confluência desses dois movimentos deu nesse interesse, né, das escolas que você mencionou no início. Então é um movimento que eu acho que veio para se instalar e, em todo caso, estou torcendo, né, que se instale mesmo na educação. Pois é, e nesse momento a gente fala muito da importância de se conversar isso com as crianças, né, com os jovens, desse olhar. A gente vê muita movimentação de o melhor em determinada disciplina, né, a aprovação, né, vestibulares, né, sempre as propagandas elas mostram muito isso, né, do aluno ser o nota 10, né, sempre ser isso, mas esquece o principal, né, que é o olhar para o outro, é trabalhar para a vida, né, trabalhar esse indivíduo para a vida, né. Exatamente, porque assim, se você for pensar bem, uma pessoa com pouco letramento, né, pode ser uma pessoa muito mais positiva para sua família, para a sociedade e para outra que está cheia de diplomas, né? A qualidade humana da pessoa e a condição de ela ser feliz, ou não ser feliz, não depende dos diplomas, depende da sua inteligência emocional, e é isso que nós estamos insistindo para que seja considerado, né? Há outras questões importantes, muito importante, tanto quanto o cognitivo, que é necessário que a educação assuma, inclusive para seu próprio benefício. Porque, veja bem, se você não trabalha o emocional das crianças, isso foi um grande ensinamento da pandemia, da pós-pandemia. Se você não trabalha o emocional das crianças, a vida na escola
meio que vira um inferno, entendeu? Porque as coisas se tornam difíceis. Se você trabalha o emocional das crianças, todo flui melhor e, inclusive, com mais rendimento escolar, como a farta pesquisa internacional que mostra. E nesse caso, nesse seu estudo, nesse acompanhamento, assim, os pais também precisam desse acompanhamento junto, uma vez que a gente vê uma geração, né, e toda conectada com os telefones, enfim, né, com a tecnologia, mas não conectada entre si, né? A gente vê, às vezes, não se conversa na hora de almoçar, não se conversa depois que chega da escola. Realmente precisaria muito, inclusive porque a educação socioemocional, né, do desenvolvimento socioemocional, dura a vida toda, né? Nós estamos imersos nisso, né? Eu, você, estamos o tempo todo nos desenvolvendo, mesmo sem querer, né? Porque acontece nas interações sociais, mas idealmente deveríamos ter esse propósito, né? De nos tornar pessoas melhores, etc. Então, realmente deveria haver também uma educação socioemocional dos pais e para serem pais, né? Como eles lidam com seus filhos nesse mundo novo que nós estamos vivendo, tão contraditório, né? E tão cheio de perigos de alguma maneira. E dá para a gente conciliar, já que é algo que não tem volta, assim, as telas estão tomando conta, já tomaram conta, né? Já tem geração que está nascendo já direto nas telas, né? Já não sabe mais do digital, do analógico, já vai para o digital. Tem como a gente conciliar isso? Tem, porque assim, veja bem, o analógico e o digital é uma maneira de interação social, né? Virtual, mas é uma maneira de interação social. Mas nós estamos imersos em interações sociais cotidianas, continuadas, né? Então, assim, não é que a gente esteja desprovisto de recursos, né? Nós temos que trabalhar isso criando tendências disposicionais nas crianças, criando valores nas crianças que permitam a elas lidar com esse mundo virtual. Mas, por outro lado, as escolas precisam entender que já é uma dimensão que é outra dimensão educativa, né, que é da educomunicação, da mídia educação, né, como lidar com as mídias, com as redes sociais. As escolas deveriam ter todo um trabalho nesse sentido e a verdade é que estão meio perdidas, né? Ainda não se consolidou nada nesse campo. Professor, o senhor lançou um livro nesse sentido, né? Conta um pouco para a gente sobre essa obra. Certo. Bom, esse livro se chama Tornar Simples o que é Complexo, porque a educação socioemocional lida com o desenvolvimento da personalidade, que é uma coisa muito complexa e, além de mais, única de cada um dos bilhões de pessoas que moramos nesse planeta. Mas é uma coisa que tem que chegar ao professor em salas de aulas de maneira simples. Então, o livro fala desse desafio de tornar uma coisa que é complexa, né, em uma coisa simples para o professor aplicar em sala de aula, mantendo todo o rigor que vem da pedagogia, da sociologia, da psicologia, para que a coisa tenha impacto. E ele retrata a experiência, ele é construído através do que se aprendeu numa experiência que se chama Turma Legal, que é um programa de educação socioemocional para anos iniciais, que eu coordeno e que está em andamento nesse momento em 630 escolas aqui do Ceará, de uma maneira muito satisfatória. Ano passado as crianças deram ao programa nota 9,3 e os professores nota 9,2. E quanto à facilidade de aplicação, 9,1. Então é um conhecimento adquirido na prática, né? Obviamente através de muito estudo também e reflexão, que a gente disponibiliza para quem esteja interessado no tema. O livro ele pode ser adquirido aonde? Já está à venda? Pronto, o livro pode ser adquirido nesse momento na livraria Leitura do Iguatemi, mas a gente envia por correio a qualquer pessoa, custa R$30, a gente fez questão de que o livro seja barato, é editado por uma organização sem finalidade lucrativa, que eu coordeno, também aplica o programa Turma Legal, e para ter acesso basta, eu diria assim, que as pessoas digitem no Google Turma Legal, vão aparecer no nosso site,
e a gente colocou um pop-up para as pessoas terem um caminho para nos contactar e a gente enviar o livro para eles. Tá, joia, professor. Muito obrigada mais uma vez pela conversa e pelas informações. Até uma próxima oportunidade. Pronto, obrigado, eu querido. Um abraço para todos vocês que estão nos assistindo e para você especialmente. Obrigada mais uma vez. E o grupo COBAP criou o projeto Nosso Ciclo Recicla, que tem por objetivo oferecer ao mercado o certificado de créditos de reciclagem, que auxiliam as empresas a atingirem as metas de reciclagem de resíduos estabelecidas por lei. Sobre essa iniciativa, eu converso com Marília Dantas, supervisora de Sistemas de Gestão Integrada da COBAP, está aqui comigo no estúdio. Marília, obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez o convite para a gente ter a oportunidade aí de trazer para o mercado esse nosso novo projeto. Falando dessa lei, né, especificamente, o que é que diz a lei? Já é obrigatório para as empresas? Como é que ela funciona? Pronto, a lei ela é de 2010, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, muito conhecida nessa área de engenharia ambiental, nessa questão de gestão de resíduos, né? Então a lei, ela estabeleceu no seu artigo 33 que as empresas que distribuem e comercializam produtos com embalagens, elas precisam compensar esse volume enviado para o mercado. Então, eu sou uma empresa, digamos, que produz mercadoria aqui no Ceará, mas manda para vários estados do Brasil. E essas minhas mercadorias vão com embalagens, né? Sejam embalagens plásticas, embalagens de papel, de papelão. E esse material é que eu preciso compensar a sua logística reversa. E aí é o que diz o artigo. Então, a gente precisa, até o ano passado, era um total de 22% e a partir de 2024 esse volume sobe para 30%. A previsão legal é que ele alcance o teto nos próximos anos, que fica de 45%. Como é que está a situação aqui no estado do Ceará com relação a isso? O Brasil como um todo também, as empresas já estão se encaminhando para isso de 2010, né? 2010, pra cá, né? Então, o que acontece? Essa lei, ela passou, especificamente esse artigo 33, ele começou a ser cobrado na região sul, Mato Grosso do Sul, aqueles estados mais para o sul do país, chegou agora na Bahia e na semana passada a nossa SEMA aqui do estado do Ceará começou a se manifestar, inclusive colocando na sua página na internet um comunicado justamente chamando as empresas para começar a se manifestar, dando uma maior abertura para o Ministério Público começar a cobrar dessas empresas de fato a compensação, a comprovação dessa compensação. Então aqui no Ceará, desde a semana passada, a SEMA, que ela é a Secretaria de Meio Ambiente, começou a se manifestar também em relação a essa obrigatoriedade. O que começou no Sul já está chegando no Nordeste, né? Primeira cidade foi a Bahia, agora no Ceará. E quais as penalidades que a empresa, caso ela trabalhe com isso, ela não faça a logística reversa nesse sentido? Pronto, então, especificamente as empresas, elas entendem, né, o meio ambiente junto com o Ministério Público, entende que nem todas as empresas elas conseguem fazer essa logística reversa, porque eu sou uma empresa, sei lá, do ramo alimentício, então eu não tenho condição de montar toda uma estrutura de logística reversa para fazer com que aquelas embalagens que eu mandei para Amazonas, Acre, consigam retornar para o meu processo. É aí que foi criada as entidades gestoras, que é o nosso projeto, Nosso Ciclo Recicla. Nós somos uma entidade gestora, porque o grupo COBAP, composto por duas empresas, uma delas é responsável por fazer a logística reversa. Então, basicamente, a empresa é responsável por pegar aí no estado do Ceará as aparas de papelão e reintroduzir no mercado, através da produção de novas embalagens. Como o nosso processo ele é feito 100% reciclado, a gente gera esse crédito, que é justamente o que as outras empresas precisam comprar das entidades gestoras para compensar o envio das embalagens. Porque se ficou entendido que nem todas conseguem fazer esse processo de logística reversa, conseguem chegar nos estados pegando o material que foi devolvido. Então, assim, o Ministério Público, ele começa com as informativos. Olha, você tem tantos dias para começar a compensar ou a comprovar que você está compensando. Caso você não cumpra, aí ele sobe para sanções administrativas e penais. E na prática, assim, uma empresa que ela comprove que ela não consegue compensar isso, como é que elas entram em contato com vocês para fazer essa compensação? Pronto, a gente está nas redes sociais, nosso e-mail é nossociclorecicla@cobap.com.br e aí a gente marca a reunião com essas empresas, explica para elas, mostra a lei, ajuda no entendimento dessa legislação, porque embora que ela seja uma legislação
bem antiga, de 2010, a gente está encontrando muita falta de conhecimento no mercado. Então, assim, as empresas muitas vezes não sabem dessa lei, não sabem que tem que cumprir. Principalmente aqui na região Nordeste, porque na região Sul, por já estar sendo cobrado do Ministério Público, as empresas é que nos procuram, que vê a questão de orçamento, que vê como é que vão compensar. Então, as empresas que precisarem desse serviço, ou entende-se que precisa, o nosso e-mail é nosso ciclo recicla@cobap.com.br. Esse projeto vocês colocaram em prática já esse ano? Como é que está o andamento do projeto como um todo? Esse projeto ele começou no ano passado. Para a gente se tornar uma entidade gestora, a gente passou por um período de várias organizações, né, uma governança muito bem feita dentro da empresa, até que a gente fosse realmente lançado para o mercado como uma entidade gestora. Então, a gente contou aí com a ajuda de um consultor para conseguir a nossa certificação. A gente se certificou no final do ano passado, em dezembro do ano passado, e desde então a gente vem procurando entrar em contato com as empresas, a gente vai conversando com os nossos parceiros de negócio que nos colocam em contato com as empresas que necessitam já desse serviço, e aí a gente começou atualmente com plástico, papelão e papel, e a gente está se organizando também para começar a compensar com plástico. E a gente vê muito isso, né? Muito forte a questão de se reciclar, né? A gente fala assim, o lixo não existe, né? Não tem lixo. Se você for ver onde é que você vai colocar o lixo naquele cantinho, na verdade, eu vou botar na lixeira, mas na verdade o planeta como um todo não existe uma lixeira, né? Você tem que trabalhar cada vez mais isso. Como é que você tem notado esse olhar, né? De voltar mais para além da lei, né? De uma obrigação, mas de consciência. As pessoas estão se conscientizando mais disso? Eu acredito que sim. As empresas, não só as empresas, mas a sociedade, o governo, enfim, a gente está vendo cada vez mais a cobrança e a preocupação com o meio ambiente. Inclusive, hoje em dia, diferente de gerações anteriores, a responsabilidade socioambiental ela é um dos quesitos que levam muitos consumidores a parar de consumir aquela marca ou começar a consumir de uma marca. Então, a gente vê que hoje em dia a responsabilidade socioambiental, ela é muito exigida pelo mercado, ela é exigida pelas leis. Então, eu vejo sim que a responsabilidade, o comprometimento com isso de fato ser praticado, ele está muito melhor do que já se foi um dia. Mas a gente sabe que ainda tem muito a melhorar, mas em compensação do que já era, a gente já conseguiu uma boa evolução. Marili, com relação ao trabalho de vocês, né? Além desse projeto, quais são os outros que vocês também estão trabalhando e quais são os que vão ser trabalhados agora no decorrer do ano? Então, a gente tem como uma das nossas principais metas para 2024 realmente conseguir chegar a um público bem grande em relação ao nosso ciclo Recicla. Dentro do nosso ciclo Recicla, a gente não fica só com essa parte, a gente tem todo o projeto de responsabilidade social, onde a gente vai desenvolver ao longo dos anos várias ações voltadas ao público mais necessitado e que é o mais responsável por realmente acontecer uma segregação, uma reciclagem na cidade, que é o público de recicladores, enfim. E aí a gente também tem projetos para trabalhar com as crianças dentro do município do Maracanaú. E nós temos um projeto também muito interessante que a gente está fazendo parceria com a Enel para colocar lá no município de Maracanaú, especificamente no nosso território ali mais perto do Timbó, um Ecoenel, que o Ecoenel a gente consegue trocar resíduos por desconto na conta de energia. Então é uma forma da gente fomentar a logística, né, a reciclagem dentro da casa das pessoas, dos nossos funcionários e da sociedade que está ali em torno da Cobap. Marili, e além desse trabalho, né, assim, para quem quiser saber mais informações sobre o trabalho de vocês nas redes sociais, site, até do projeto em si para participar, como é que faz para entrar em contato? Pronto, a gente tem o nosso site, Cobap, também estamos aí bem ativos no Instagram, no LinkedIn, é só colocar Cobap que aparece. Você falou na questão dos recicladores, né, das pessoas que trabalham com reciclagem diretamente, como é que é esse trabalho com essas pessoas? Então, a gente dá preferência a comprar o nosso material com as associações. A Cobap, ela já está no mercado há 40 anos, então assim, há muito tempo ela já se pratica o que a gente chama de melhor valor voltado a esse público. Então, o que foi que a Cobap fez? Em vez da gente pagar o aparista,
a gente paga realmente aquela pessoa que está fazendo a segregação. Porque aí a gente fomenta uma melhor... O aparista é o coletador, a pessoa que coleta, o aparista é como se fosse o sucateiro. Certo. Então, eu tenho uma empresa de sucata que eu pago 10 centavos aos recicladores e cobro 50 centavos ao destinador final, que no caso seria a Cobap. Então, no lugar da gente pagar 40 centavos a pessoa que fica só no meio, a gente chega até quem de fato faz. Então, isso já é uma prática feita há mais de 40 anos e, assim, isso a gente consegue, de fato, trazer uma renda mais justa para as pessoas que estão ali trabalhando, que estão realmente pegando duro. E nesse projeto que que a gente está falando agora, né, de reciclagem, quantas empresas já fazem parte? Como é que tem sido essa receptividade? Então, a gente está chegando aí principalmente com as empresas no Sul, e aqui no Nordeste a gente já começou a falar com grandes empresas do ramo alimentício, do ramo de sapatos, ramos de produtos sanitarizantes também, de limpeza, De limpeza, né? Higiene e limpeza. Exatamente. Então, assim, são as empresas que a gente já começou a entrar em contato aqui também. A gente está com uma lista enorme, então vai dar certo. Tá joia, Marília. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.